Existe algo profundamente perturbador nesse caso. O modo como os corpos dessas duas jovens foram encontrados levanta questões que desafiam toda a lógica. E a explicação oficial das autoridades simplesmente não fecha. Seja bem-vindo a mais um mergulho sombrio aqui no canal News Web Doc, onde o inexplicável ganha voz. Esse é um dos enigmas mais discutidos e sem resposta dos últimos tempos. Provavelmente você já ouviu falar dele em algum lugar, mas hoje eu vou tentar destrinchar cada pedacinho que eu consegui reunir. E quem sabe, juntos, a gente consiga montar uma teoria mais coerente do que realmente aconteceu com essas duas meninas. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, e manda esse vídeo para aquele amigo que adora um mistério de arrepiar. Escreve aqui nos comentários outros temas que vocês querem ver por aqui. E obrigado de verdade por todo o apoio nos últimos vídeos. Agora, se prepare porque essa história vai mexer com a sua cabeça. Vamos começar. Sem rodeios. O caso de hoje é daqueles que viram nossas certezas do avesso. As duas jovens eram holandesas. Lisanne Froome, com 22 anos, era atleta, jogadora de vôlei, cheia de energia, sempre positiva e com uma mente brilhante. Já Chris Kremers, com 21, era criativa, centrada e extremamente responsável. Eram amigas inseparáveis, e como tinham acabado de concluir a universidade, Lisanne em ciências aplicadas, Chris em estudos culturais e sociais, decidiram fazer algo especial para marcar essa nova fase da vida. Elas planejaram uma viagem para o Panamá. A ideia era simples, mas muito significativa. Aprender espanhol, vivenciar uma nova cultura e fazer trabalho voluntário com crianças. Juntas economizaram durante meses. Trabalharam em um café para não depender totalmente da ajuda dos pais. Estavam determinadas a viver algo marcante. E conseguiram. Só que de um jeito que ninguém jamais poderia imaginar. A jornada foi dividida em duas partes. Primeiro, elas iriam explorar o país, curtir as paisagens tropicais e conhecer novos lugares. Afinal, saíram de uma Europa fria e organizada para um cenário completamente diferente. Depois, partiriam para uma pequena cidade do interior panamenho, onde ficariam hospedadas com uma família local enquanto participavam de ações sociais. Elas desembarcaram no Panamá no dia 15 de março de 2014. Nos primeiros dias, fizeram o que qualquer jovem aventureira faria. Praias, bares, trilhas, novas amizades com mochileiros do mundo todo. Há diversas fotos registrando esses momentos de alegria, parecendo que seria apenas mais uma viagem inesquecível entre amigas. No dia 29 de março, elas chegaram ao vilarejo onde iriam iniciar o voluntariado. A casa onde ficaram hospedadas era acolhedora, a família era simpática, e até um cachorro amigável fazia parte da rotina. Parecia o cenário perfeito para começar essa nova etapa. Mas foi no dia 1º de abril que tudo mudou. Naquela manhã, Chris e Lisanne decidiram fazer uma trilha famosa na região. Uma caminhada aparentemente tranquila, por um caminho turístico conhecido. O que começou como um passeio ao ar livre se transformaria em um dos maiores mistérios modernos envolvendo desaparecimento, teorias obscuras e um desfecho que até hoje causa arrepios. Prepare-se porque a partir daqui, nada mais faz sentido. E cada detalhe vai te deixar com mais perguntas do que respostas. Elas estavam em busca de aventuras, de explorar novos horizontes e criar memórias únicas. E nada parecia mais empolgante do que enfrentar uma das trilhas mais conhecidas da região. Uma rota popular entre turistas, que levava até a cratera de um antigo vulcão e prometia uma paisagem de tirar o fôlego ao final do percurso. Empolgadas com a ideia, decidiram levar o cãozinho da família anfitriã, que era dócil e já acostumado a caminhar. Na manhã do passeio, tomaram café com outros viajantes e, sem imaginar o que estaria por vir, partiram rumo à trilha. Inicialmente, o plano era fazer o percurso com um guia especializado, como era o recomendado, principalmente para quem não conhecia bem o caminho. Mas, de última hora, optaram por seguir sozinhas, confiantes de que, sendo um trajeto turístico tão conhecido, não haveria risco. Acreditaram que poderiam seguir os passos de outros visitantes ou simplesmente encontrar a rota por conta própria. Mas essa foi a decisão que mudaria tudo. À noite algo inesperado aconteceu.
O cachorro que havia ido com elas retornou, sozinho. A família que as hospedava ficou preocupada, mas ainda assim imaginou que talvez as jovens tivessem saído para aproveitar outro passeio e retornariam no dia seguinte. Porém, havia um detalhe inquietante. Elas haviam combinado de encontrar um guia no mesmo dia para fazer a trilha. O encontro nunca aconteceu. O guia esperou, mas elas não apareceram. Sem conseguir contato, ele alertou a família local. O estranhamento aumentou. Afinal, as duas sempre mantinham contato com os pais na Holanda. E nos últimos dias, nenhum sinal delas. No dia 2 de abril, a apreensão se transformou em alarme real. O guia tentou procurar por elas rapidamente, mas não encontrou vestígio algum. Já no dia seguinte, a equipe de resgate do Panamá iniciou buscas oficiais. O caso ganhou proporções maiores. Moradores, turistas, guias, tribos indígenas da região e até voluntários se uniram numa mobilização para encontrar as jovens. Nada foi encontrado. A notícia do desaparecimento chegou à Europa. Os pais, em desespero, viajaram imediatamente para o Panamá e no dia 6 de abril, chegaram ao país acompanhados de investigadores holandeses, cães farejadores e especialistas em resgate. A floresta foi vasculhada incansavelmente. Mas o mistério só aumentava. Nenhuma pista, nenhum sinal. Era como se elas tivessem simplesmente desaparecido do mapa. Duas versões diferentes surgiram sobre a história. Mas uma coisa é certa. Os pais das jovens ofereceram uma recompensa que variava entre 30 e 300 mil. Mas o valor exato nunca foi confirmado. O que sabemos é que, seja qual for a quantia, essa recompensa gerou um grande alvoroço no Panamá, onde a moeda local tem um valor ainda mais baixo que o real. Qualquer pessoa lá que soubesse de algo, com certeza, estaria disposta a entrar em contato. Mas, estranhamente, ninguém se manifestou. Foram 3 meses de total silêncio e agonia para os familiares, até que, finalmente, uma mulher local apareceu com uma pista crucial. Ela encontrou uma mochila na floresta, mais especificamente em uma vila na margem de um rio. Ao investigarem, as autoridades confirmaram que a mochila era da Lizine. Dentro dela estavam óculos de sol, dinheiro, o passaporte da Lizine, uma garrafa de água, uma câmera, 2 sutiãs, o Samsung dela e o iPhone 4 da Chris. Tudo estava seco e em ótimo estado, o que indicava que a mochila não havia ficado lá por muito tempo. A polícia imediatamente pensou: agora temos algo concreto. Eles logo se concentraram nos celulares e na câmera para tentar descobrir o que realmente aconteceu. E então, surgiram detalhes perturbadores. Quando analisaram os aparelhos, descobriram que as duas haviam tentado desesperadamente entrar em contato com as autoridades, tanto da Holanda quanto do Panamá. Mas o mais aterrador foi a linha do tempo das ligações. A primeira tentativa de socorro aconteceu apenas 3 horas após o início da trilha, às 4 da tarde. Mas a chamada foi interrompida por falta de sinal. As jovens estavam no meio da selva, e qualquer tentativa de contato era frustrada pela impossibilidade de captar sinal. Mesmo com o avanço do tempo, novas tentativas ocorreram nos dias seguintes, mas todas falharam. No dia 5, a bateria do Samsung da Lizine acabou, e o iPhone da Chris começou a apresentar tentativas constantes de chamadas, embora as duas parecessem economizar a carga. Mas no dia 6, algo ainda mais estranho aconteceu. Alguém tentou acessar a senha do iPhone da Chris repetidamente, até que o dispositivo foi bloqueado permanentemente. 3 teorias surgem. Ou a própria Chris esqueceu a senha, ou algo aconteceu com ela, e a Lizine tentou desbloquear sem sucesso, ou ainda, uma terceira pessoa tentou acessar o celular dela sem sucesso. Além disso, entre os dias 7 e 10 de abril, houve 77 tentativas de ligar para a polícia, todas sem êxito devido à falta de sinal. A última vez que o iPhone foi ligado foi no dia 11 de abril, por volta das 10h51 da noite. Ele permaneceu ligado por 1 hora antes de ser desligado, possivelmente por falta de bateria. Após isso, nada mais se ouviu das jovens. A investigação então se voltou para a câmera da Lizine, na esperança de que as fotos pudessem fornecer pistas sobre os últimos momentos delas. As primeiras imagens eram de ambas sorrindo, aproveitando a trilha e fotografando a paisagem.
Mas à medida que as fotos avançavam, a atmosfera começava a mudar, com imagens cada vez mais inquietantes e misteriosas. Após o primeiro dia do desaparecimento, a câmera permaneceu inativa por uma semana inteira. Só voltou a ser usada no dia 8, justamente quando, ao que tudo indica, o desespero já havia tomado conta. Durante a madrugada, entre 1 hora e 4 horas, foram registradas nada menos que 90 fotos tiradas com flash, em plena escuridão da floresta. Isso significa uma média de uma imagem a cada 2 minutos. Mas o mais perturbador: as imagens mostram um ambiente totalmente sombrio, como se elas estivessem presas no breu da mata fechada. Algumas dessas fotos parecem ter sido tiradas perto de um rio. Outras mostram detalhes enigmáticos: galhos sobre pedras, restos de embalagens de comida, algo que parece papel higiênico, um espelho. E numa imagem mais sinistra, é possível ver o que parece ser a cabeça da Chris. Seu cabelo está visível, e perto da têmpora, uma mancha escura que lembra sangue. Até hoje ninguém conseguiu decifrar exatamente o que essas fotos queriam dizer. Se eram pedidos de socorro, tentativas de sinalização ou apenas registros do caos. Conforme as buscas se intensificaram, moradores de tribos próximas encontraram algo que gelou o sangue dos investigadores: o short jeans que Chris usava no dia em que sumiu. O detalhe mais bizarro: ele estava dobrado com cuidado, zíper fechado, como se alguém tivesse guardado intencionalmente, e foi achado a muitos quilômetros de onde a mochila havia sido encontrada. Isso não fazia o menor sentido. Se elas estivessem descartando objetos para se locomover com mais facilidade, por que abandonar itens essenciais como celulares, passaporte e câmera? A investigação tomou um rumo ainda mais sombrio 2 meses depois. Perto do local onde o short foi encontrado, uma bota foi descoberta. Dentro dela, havia um pé humano, cortado. Também localizaram, escondido atrás de uma árvore, um osso da bacia. No total, mais de 30 ossos foram recuperados em diferentes pontos da floresta. Exames de DNA realizados na Holanda confirmaram: parte dos ossos eram de Lizane, parte de Chris. O mais intrigante é que o pé dentro da bota ainda estava com meia e pertencia a um calçado de fabricação holandesa. O tornozelo estava cortado com uma precisão assustadora, como se tivesse sido feito por bisturi. Outro fato inexplicável: os ossos da Lizane ainda tinham fragmentos de pele grudados, indicando decomposição natural. Já os de Chris estavam limpos, como se tivessem sido lavados com algum tipo de produto químico. E não para por aí. Junto com os restos mortais das duas, foram encontrados fragmentos ósseos que não pertenciam a nenhuma delas. De quem eram esses ossos adicionais? Ninguém sabe até hoje. A conclusão oficial foi que as jovens teriam se perdido e sucumbido às condições severas da selva: calor, fome, desidratação. Mas essa explicação deixou muitas perguntas sem resposta. Quando alguém percebe que está à beira da morte, é comum deixar mensagens, bilhetes ou mesmo gravações para os entes queridos. No caso delas, nada disso foi encontrado. Nenhuma despedida, nenhum último recado. Por isso surgiram teorias de que algo muito mais sombrio aconteceu. Algumas pessoas acreditam que elas foram assassinadas. Outros dizem que elas foram vítimas de algo tão brutal que não tiveram sequer a chance de deixar uma mensagem final. Especialistas que analisaram as fotos apontam que talvez as duas tenham tentado, de alguma forma, deixar pistas em imagens. Marcas com objetos laranja, plásticos, ou até o uso do espelho como tentativa de refletir luz para serem vistas de longe. O caso permanece um dos mais misteriosos da década, e até hoje ninguém conseguiu explicar com clareza o que realmente aconteceu com Chris e Lizane naquela floresta. Algumas imagens registradas durante aquela madrugada angustiante parecem revelar que as garotas tentaram sinalizar o local onde estavam, talvez na esperança de que, se algum helicóptero sobrevoasse a área, pudesse identificá-las no meio da mata fechada. Em certas fotos, há indícios de que elas estariam tentando formar palavras ou símbolos no chão. Entre os registros mais intrigantes, um deles mostra claramente um ferimento na cabeça de uma das jovens, provavelmente Chris. Especialistas levantaram a hipótese de que ela pode ter sofrido um acidente grave, talvez até fatal, e que Lizane, completamente sozinha,
tenha fotografado a cena como forma de documentar o ocorrido. Na mesma noite, uma tempestade teria atingido a floresta. E há quem acredite que Lisanne ficou com medo de que o corpo de Chris fosse levado pelas enxurradas ou animais selvagens. Algumas imagens, inclusive, parecem tentar eternizar o local e o estado do corpo, talvez como uma última tentativa desesperada de deixar um registro do que havia acontecido. Há uma fotografia em especial que gerou ainda mais especulações. Uma sombra no fundo da imagem sugere a possível presença de uma terceira pessoa, alguém que não deveria estar lá. Isso reacendeu teorias sobre interferência externa no desaparecimento das duas. E sobre os restos mortais encontrados. Um detalhe em especial chama a atenção. Parte dos ossos estavam extremamente limpos, quase brilhando de tão brancos. Inicialmente, isso levantou suspeitas de que haviam sido lavados com algum tipo de produto químico, como alvejante. Mas uma especialista que conhece bem a região sugeriu que o clima extremamente úmido, aliado à incidência constante do sol, poderia sim alterar o aspecto natural da decomposição, especialmente se os ossos tivessem ficado à beira de rios ou ao relento por muito tempo. Mesmo assim, as dúvidas não param. A floresta onde tudo aconteceu é considerada uma das mais inóspitas da América Central. Nem mesmo os povos indígenas locais conseguem atravessá-la facilmente. Dizem que sobreviver ali por mais de uma semana sem comida ou equipamentos é praticamente impossível. Uma das principais teorias entre investigadores independentes é que Lisanne pode ter sofrido uma queda e fraturado o tornozelo. Chris, desesperada, tentou pedir socorro diversas vezes, sem sucesso. Com a situação ficando cada vez mais crítica, ela teria avançado sozinha por áreas mais isoladas em busca de ajuda. E, infelizmente, nunca mais voltou. Algumas pessoas acreditam que o short cuidadosamente dobrado, encontrado quilômetros depois, teria sido deixado propositalmente no local onde Chris perdeu a vida, uma tentativa de marcar o ponto, caso alguém conseguisse localizá-lo antes que os elementos da natureza o levassem. Mas há quem vá ainda mais longe nas suposições. Uma teoria bastante comentada sugere a presença de tribos isoladas e hostis, possivelmente envolvidas em rituais que permanecem completamente ocultos ao mundo exterior. Existem relatos, nunca confirmados, de comunidades que vivem nas profundezas da floresta panamenha e que evitam qualquer contato com a civilização. Algumas pessoas acreditam que as duas turistas possam ter cruzado o caminho de algo que jamais deveriam ter visto. Apesar de todos os detalhes sinistros, a investigação oficial já foi encerrada. A conclusão das autoridades foi clara. Elas teriam morrido por exposição aos perigos naturais da selva. Mas muitos especialistas e curiosos discordam. Há peças soltas demais nesse quebra-cabeça, evidências que não se encaixam, e um silêncio assustador sobre o que realmente aconteceu lá dentro. E você? Qual teoria acha mais provável? A floresta levou as duas? Ou há algo, ou alguém, por trás desse mistério sombrio que jamais será revelado? Deixe seu comentário com sua teoria, e até a próxima investigação.